Quem acompanhou os debates das campanhas eleitorais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente naquela oportunidade da campanha, e do atual Jair Bolsonaro, deve perceber, ao lembrar-se, que havia um núcleo de tensão entre as duas campanhas eleitorais. Claro que do ponto de vista da campanha do capiroto, houve aquelas sujeiras todas, fake news e tal, mas tudo isso foi tática na tentativa de se eleger. O centro da briga toda é um outro que agora aparece com muito mais força, que é o tal teto de gastos. Teto de gastos. Já me referi a ele aqui numa outra oportunidade. Mas volto agora pretendendo um pouco mais de profundidade nessa discussão. Nós temos que perguntar o que é o tal de teto. Teto fiscal. O que é isso? Tão advogado, tão idolatrado, tão buscado como uma divindade a quem se dirigem os neoliberais e os seus sacerdotes, fazendo todos os tipos de promessas. O que é o tal teto fiscal que barra os gastos num determinado limite? Nós tentaremos definir aqui um pouco mais o que é esse tal de teto fiscal. O que são esses tais gastos? E o que busca agora a equipe de transição de governo do presidente Lula? Primeiro, no entanto, veremos as mentiras que vêm à tona com muito mais intensidade, documentação e pesquisas por parte da mídia e por parte da equipe de transição. Quer dizer, as mentiras principalmente são para esconder aquilo que sempre foi uma grande mentira. O tal de teto fiscal. O teto fiscal foi um dos grandes motes mobilizadores do golpe de Estado dado contra o Brasil para derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Repitamos aqui, presidenta Dilma. Tanto que em dezembro de 2016, o Congresso Nacional aprovou a medida, a emenda constitucional, impondo à sociedade brasileira o tal teto fiscal, que começou a ser aplicado pelo vampirão traidor Michel Temer e por toda a camarilha de apoio a ele no governo e no Congresso Nacional. Agora se percebe que tudo aquilo era mentira, porque o teto sempre foi furado, sempre foi arrombado, como se diz aqui no próximo vídeo, primeiro vídeo que rodaremos aqui, em apoio a essa discussão. Foi arrombado durante o governo do vampirão traidor Michel Temer e foi absolutamente, escancaradamente arrombado pelo capiroto, pelo miliciano, pelo protofascista Jair Bolsonaro. E não sou eu que digo, embora eu já tenha dito,
Mas agora não sou eu que digo. São os funcionários da própria mídia do mercado. São os funcionários neoliberais. Inclusive um falando um português todo às avessas, confirma que Jair Bolsonaro foi o maior arrombador do teto fiscal. Hoje se descobre, amanhã no programa Fala Meu Povo, amanhã sexta-feira às 11 horas, eu mostrarei mais ainda as descobertas que se fazem sobre onde parou o dinheiro do rombo do teto fiscal. Agora sim dá para afirmar quem é o maior ladrão desse país. É o governo Jair Bolsonaro. Vejamos então o primeiro vídeo, que é curtinho e mostra num pequeno debate ali em torno de um programa na Globo News com Andréa Sadi, o que aconteceu. Em 4 anos de governo, o Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais. Eu vou repetir, bilhões de reais. Porque eu vou repetir para o Daniel... Ele não furou, ele arrombou o teto. Não. Quem destruiu a PEC do teto de gastos foi o governo Bolsonaro. Sim. Né? Você teve, inclusive, sucessivos contornos. Você teve a PEC da cessão onerosa, você teve a PEC dos precatórios, teve a PEC kamikaze. O que não faltou no governo Bolsonaro foi contorno ao teto de gastos e a desmoralização dessa política fiscal que foi desenhada lá atrás pelo Henrique Meirelles. E a consequência veio. Quer dizer, nós tivemos durante o governo Bolsonaro um aumento substantivo da taxa de juros. Tivemos um crescimento muito fraco, tivemos um aumento da taxa de câmbio, tivemos alimentos caros, tivemos uma inflação particularmente pesada sobre os mais pobres, que acabam sofrendo justamente com o aumento do dólar e todos os produtos associados a essa dolarização, muitos deles produtos básicos na cesta básica. A grande pergunta é, a gente quer repetir isso? A gente quer fazer isso de novo? A gente sabe que o governo Bolsonaro foi um desastre. A gente sabe quais foram as consequências justamente dessa desmoralização da política fiscal. O teto de gastos acabou. Precisa ser desenhada uma nova baliza fiscal, um novo arcabouço fiscal. A gente não quer repetir isso, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu quais são as consequências. Inflação mais alta, juro mais alto, dólar mais alto, crescimento mais fraco, desemprego mais alto. E isso acaba sendo uma consequência direta justamente dessa política fiscal desastrosa do governo Bolsonaro. A nossa esperança é que nós não venhamos a repetir isso nos próximos anos. E agora, com um economista entendido do mercado, até porque atua no mercado, atua criticamente no mercado, Bolsa de Valores, Eduardo Moreira, num programa juntando outras pessoas, o debate mostra quem é o grande furador do teto fiscal, quem é o grande ralo que rouba, desvia os recursos da sociedade brasileira, do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, dos setores produtivos brasileiros. Ele dá nome para os ladrões. Ele dá nome para os arrombadores do tal de teto fiscal, que existe para eles. Esse tal de teto fiscal, teto de gastos, limite de gastos, é para limitar os gastos com o povo. Mas vejamos o que se denuncia sobre os roubos praticados por esses verdadeiros parasitas, que são parasitas de estômagos ilimitados, que sugam tudo que podem da sociedade brasileira, do povo brasileiro, da economia nacional. Eles têm um homem que se preocupa de verdade com o agronegócio. Dos 10 principais financiadores, preste atenção nessa estatística, dos 10 principais financiadores da campanha de Bolsonaro, 9 são do agronegócio. O agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas. Na verdade, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Por quê? Se um produtor de soja exportar soja em natura,
ele não paga ICMS por causa da Lei Candir, e o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então, sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga, porque ele deveria pagar. Só que isso tem um outro dano para o Brasil, porque essa soja vai sair do país in natura. Ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Do dinheiro que eles recebem, pouco é utilizado para ajudar o país. O agronegócio recebe do Estado esse ano, 348 bilhões, a gente não tem nem noção do que é bilhão. Bolsonaro ajuda esse agro a ter esses dois custos cada vez menores: o custo da terra e o custo da mão de obra. O agro concentra a renda, expulsa a população, invade terras e indígenas. Esse é o governo que não multa quando as fazendas desmatam. As multagens eram algo abusivo. Reduzimos em 90% aproximadamente as multas aplicadas no campo. 348 bilhões de reais de plano safra com juros subsidiado, com juros negativos, enquanto qualquer um que esteja endividado aqui está pagando juros de 10, 12, 14% ao mês. Esse é o governo que não se empenha em combater o trabalho em condições análogas à escravidão. Esse é o governo que destrói as leis trabalhistas e também a rede de proteção social. Porque interessa muito mais a quem está ganhando dinheiro agora, explorando quem está ouvindo a gente, quem está tendo um trabalho super carregado, quem está carregando nas costas, né, toda a produção de riqueza no Brasil e não está tendo nada. Nós garantimos a segurança alimentar mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Ora, se o agro alimenta bilhões de pessoas, por que não alimenta aqui? Né? É uma coisa a se perguntar. Então, essa turma apoia sim Bolsonaro. E para essa turma gastar esses poucos milhões doando para a campanha de Bolsonaro, isso é nada, isso é troco. Por isso o agronegócio tanto me ama e não ama a senhora. Pois bem, nesse debate todo provocado pelo presidente Lula, que, como ocorreu num discurso que ele fez depois das eleições, quando ele chorou, se queixando de que quando se fala em teto, em reorganizar esse teto, em construir uma outra âncora fiscal para o país que privilegie os pobres, que privilegie a regulação do salário mínimo acima da inflação, o pagamento justo dos funcionários públicos que não têm salários ajustados durante o governo do capiroto fascista Jair Bolsonaro. Enfim, recursos para as farmácias populares, para o SUS, para a educação cada vez mais sucateada e entregue à iniciativa privada, como também nós veremos amanhã no programa Fala Meu Povo. Aqui o ex-presidente acabou por provocar, até por chorar, chorou honesta e amargamente por causa do retorno do Brasil ao mapa da fome, o que é um escândalo, segundo ele, segundo todos nós, principalmente segundo os que passam fome. Aqui veremos que, graças ao debate levantado pelo presidente Lula, 3 economistas neoliberais escreveram uma carta para o presidente Lula defendendo o teto fiscal. Assim, demagogicamente, se referindo por alto aos pobres, ao Bolsa Família, ao socorro aos mais carentes do país. Mas o importante para eles é defender o teto fiscal. Que nós veremos do que é que se trata.
Graças a esse debate puxado pelo ex-presidente Lula, o mercado foi arrastado para o debate, o mercado que não fala, o mercado que se esconde por detrás dos juros, que se esconde por trás da bolsa, que se esconde por trás da flutuação do dólar, por detrás da inflação. Esse mercado feito de um punhado de covardes, ladrões, esse mercado foi chamado a debater. E os mais competentes vieram debater. Um deles é Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, que vem com a linguagem assim aparentemente diplomática, delicada e tal, mas defendendo o teto fiscal, o limite de gastos. Segundo ele, se abrirmos mão do teto fiscal, o que deveria ser melhor acaba sendo muito pior para a sociedade e para o país. Segundo ele, que defende os interesses, está lá no Banco Central, colocado por Paulo Guedes, o pinochista Paulo Guedes, o neoliberal, neofascista Paulo Guedes, lá colocado para servir aos interesses do mercado. Um chororô defende o teto fiscal. Mas alguns professores intelectuais entraram com a sua inteligência, com a sua capacidade de pesquisa, de estudos, de leituras, de palestras, de educação, vieram a campo para dizer o que é esse tal de teto fiscal e a necessidade que temos de derrubá-lo. Então vieram à tona, vieram a campo, vieram à mesa do debate. Estão aqui para debater conosco, com o governo Lula, José Luiz da Costa Oreiro, professor de nada menos do que da Universidade Nacional de Brasília, líder do grupo de pesquisa macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, um homem que se preocupa com o desenvolvimento nacional e não com sugar o país. Também o professor Luiz Fernando Rodrigues de Paula, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-líder do grupo de pesquisa macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, que também participa da confecção desta carta dirigida, respeitosa e plena de sabedoria ao presidente Lula. Luiz Carlos Bresser Pereira, que já atuou do outro lado neoliberal e que rompeu com aquele lado para se situar no campo da inteligência e da pesquisa. Ele que é da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, embora professor emérito. Kalinka Martins da Silva, do Instituto Federal de Goiás, professora, também é uma signatária desta carta para debater o tal teto fiscal, como o professor Luiz Carlos Garcia de Magalhães, do IPEA, técnico do IPEA, portanto, sabe do que fala. Então eu peço que vocês acessem o link aqui embaixo para encontrar com esta carta através do site Cartas Proféticas, onde eu faço uma pequena emenda para definir o que é esse teto fiscal e depois para dirigir a carta que está no outro site, vocês podem encontrar com ela. Quem não leu, vale a pena ler, estudar, refletir, debater esta carta. Mas o que é o teto fiscal? Os signatários da carta explicam o que é esse tal de teto fiscal. Eles chamam esse teto fiscal de um acúmulo de cobrança de taxas no Brasil, que é uma coisa vergonhosa. Acúmulo, montanha
de dinheiro que é tirado da sociedade brasileira, arrancado da sociedade brasileira, dinheiro arrancado da sociedade brasileira. E eles dirão mais embaixo: quem mais sofre com o roubo desse dinheiro que é jogado para cima? E eles chamam da mais poderosa e mais escandalosa transferência de renda da sociedade brasileira para os 1% proprietários dos bancos no Brasil e os bancos multinacionais. 1% suga 99% da riqueza da sociedade brasileira, do país, promove, agora sou eu que digo, promove movimentos de ruptura, movimentos golpistas como o de 2016, golpistas como o de 2018, para eleger esta miséria de governo que temos aí, para que os seus interesses sejam atendidos. Isto é o teto fiscal. É o maior escândalo, é o escândalo maior do mundo, dizem eles, na concentração de renda, de riquezas e de poder nas mãos de uma minoria. Como eu tenho dito em outras oportunidades, aqui mesmo em nosso canal, estes 1% estão por detrás das piores coisas que ocorrem nesse país contra a sociedade brasileira, contra o povo brasileiro. Eles compraram o Congresso Nacional em 2016 no procedimento do golpe contra o país. Depois, 2018, eles patrocinaram a campanha eleitoral do capiroto e do falsamente esfaqueado Jair Bolsonaro, porque eles preferiam alguém que levasse o Paulo Guedes para arquitetar ainda mais o tal teto fiscal e passar mais recursos através do Estado brasileiro para os bancos, para esse 1% de ladrões. Isto é o teto fiscal. Isto é o acúmulo de dinheiro para um lado só. Isto é o buraco causado por este acúmulo de dinheiro, por esse dinheiro sugado como num ralo poderoso, só que em vez de escorrer para baixo, escorre para cima, para as mãos dos poderosos. Adiante, então, na carta, os signatários da carta, com a signatária da carta, dizem uma frase que me parece lapidar. Uma frase que deveria se colocar numa placa bem na frente do Congresso Nacional, do Judiciário Brasileiro, da Suprema Corte do país, diante das embaixadas de todo o mundo, para que todos vissem o que se lê aqui na carta deles. Eles dizem: no Brasil, a verdadeira luta de classes não é entre capital e trabalho, como diz Marx. Sou eu que afirmo, como diz Marx. Mas entre o capital financeiro de um lado, os bancos, né, de um lado, e os trabalhadores e o capital produtivo do outro. Esta é a divisão nacional. E é aí que se forma o famoso, injusto, imoral, antiético, pornográfico e indecente teto fiscal, que é o teto que impede investimento em moradia, em saúde, em farmácias, que também é saúde, em educação, com as universidades, a grande maioria de universidades públicas quebrando, ensino médio quebrando, as creches
sem dinheiro no orçamento, porque Bolsonaro não colocou no orçamento de 2023 o dinheiro para a sustentação das creches, portanto das nossas crianças, porque tinha que satisfazer o mercado, satisfazer o sistema financeiro, mandar a nossa riqueza para eles. A pergunta que fica é: se Bolsonaro é pessoalmente um ser humano indecente, sujo, repugnante, do ponto de vista econômico, o que é que ele leva com isso? Amanhã nós veremos o que alguns militares levam com isso. Alguns não, milhares de militares levam com isso. Mas o que leva Bolsonaro? O que levam os seus familiares? O que leva o presidente do PL, seu Valdemar Costa? O que leva o Paulo Guedes? Quais são as comissões que eles ganham? Tudo isso tem que se investigar, e nesta carta os signatários pedem uma investigação das contas no Brasil. É preciso investigar isso. O que não é aceitável é que nós tomemos o empobrecimento, a miséria, a fome, a falta de recursos para a própria Polícia Federal abastecer os carros, para cuidar da segurança nas estradas e até da segurança agora na posse do presidente Lula. Recursos que faltam a pessoas que moram nas periferias da cidade de São Paulo, que por falta de recursos vivem 21 anos menos do que as pessoas que vivem no centro da cidade de São Paulo ou nos bairros melhor atendidos, de melhores condições. Tal é o custo social, tal é a miséria causada por este acúmulo, por esta montanha formada pelo tal teto fiscal, que é um nome contábil, é um nome requintado para roubo, para meter as mãos no dinheiro que não é desses ladrões, mas que é do povo brasileiro, que é preciso, então, dar um basta nisso, travar essa sangria, reorientar esses recursos em favor do povo. É preciso que o Estado se fortaleça, mas para que o Estado se fortaleça é preciso que o povo tome conta do Estado. É preciso que o povo comece por se mobilizar, porque sozinho o governo Lula não enfrentará esta montanha de corrupção, essa montanha de compradores de consciências, esta montanha de compradores de juízes, de compradores de parlamentares, que tudo fazem para golpear a justiça e a mobilização popular. É preciso que nós furemos esse bloqueio e nos mobilizemos para segurarmos um grande movimento de transformação dessa situação. Isto é absolutamente inaceitável, insustentável, inadequado, por ser muito injusto. É preciso não só pensar nisso, não só rezar pela solução para esse problema, mas precisamos nos mobilizar. A nossa classe trabalhadora, nos seus diversos segmentos, precisa tomar conta da sua tarefa de salvar esse país. Porque o conflito aqui é de classes também, é um conflito de classes. A classe dominante domina colocando as botas sobre os pescoços dos trabalhadores e trabalhadoras, do povo e dos pobres, para sufocar a todos nós sem oxigênio para respirarmos mínima e dignamente. Então é preciso que nós façamos a nossa mobilização, a nossa luta, nos levantemos para que construamos uma correlação de forças com forças para o lado de cá, porque do contrário, o lado de lá, uma minoria de 1%,
acaba com a força toda nas suas mãos, capturando as consciências, capturando a energia, capturando toda a vontade nacional sob a dominação deles. Abraços proféticos e revolucionários.